Abra comigo a sua Bíblia, aproveitar que estamos de pé, né? Os que estão em pé. Abra Marcos capítulo 10 e o versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Na semana passada, nós lemos Marcos capítulo 5 e hoje nós vamos ler Marcos capítulo 10. Semana passada falamos de um milagre que aconteceu a uma mulher que tinha uma enfermidade, certo? E a qual foi curada pelo Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler a respeito de um homem cego que foi curado também pelo Senhor Jesus, ok? Diz assim o texto, Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez clamava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Outra versão diz que eu torne a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, oramos para que a tua palavra ela tenha toda a liberdade no nosso coração, e que a tua palavra, meu Deus, faça em nós a transformação que o teu Espírito Santo deseja. Que a tua palavra, meu Deus, nos conduza e nos dirija, Pai. Não sejamos dirigidos pelos nossos caminhos e nem pela nossa vontade, mas sim pela tua orientação. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Podemos sentar, meus irmãos? Durante alguns minutos eu quero discorrer com vocês em cima do texto que nós lemos. Não é um texto desconhecido, é um texto bem conhecido, é um milagre muito conhecido. Meus amados, eu quero colocar um tema nessa mensagem. O tema dessa mensagem é: saia da beira do caminho. Saia da beira do caminho. Porque esse cego, a Bíblia diz que ele estava na beira do caminho. E na beira do caminho, na realidade, ela não é uma estrada, não é uma casa, não é uma residência, é um lugar de passagem. Quem vai para a beira do caminho é porque não tem uma direção, não tem uma condução. Jesus, meus amados, ele veio para trazer dignidade para nós. O que esse homem estava vivendo não era nada de dignidade. Ele estava vivendo uma desgraça na sua vida. Esse homem, ele era cego, e ele era mendigo. As circunstâncias pela qual ele ficou cego, se tornou cego, enfim, foi em 2017, Deus me deu uma palavra em cima deste milagre, mas a mensagem ela teve uma outra conotação, um outro foco. Aliás, cada vez que nós lemos, cada vez que nós pregamos, nunca vai ser a mesma mensagem, até porque tem outro foco, um outro propósito. Mas uma coisa é verdade: o pecado desgraça a nossa vida, acaba conosco, arruína todos os nossos sonhos e nos torna infelizes. Não dá para nós dizer que esse homem era um homem realizado, que esse homem era um homem muito bem na sua vida. Não, ele não era alguém bem na vida, ele era cego. A sua vida tinha passado por momentos difíceis, ele está vivendo um momento difícil. E eu entendo, meus amados, que o que ele está fazendo, ele está pedindo ajuda. Ele está gritando por um socorro.
Aqui dentro desta passagem, ele não faz parte da missão dos 70 que Jesus enviou de 2 em 2, mas esse milagre acontece depois. Mas eu acho tão lindo e tão precioso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que ele vai seguir Jesus depois. Não era antes, mas depois ele passa a seguir Jesus. Ele foi alguém que na sua vida foi realmente mudada. E a Bíblia diz, no último versículo que nós lemos, que ele passou a seguir Jesus. Muitos hoje também estão igual a esse homem. Como assim, pastor? Está cego? Não. Estão à beira do caminho. Eu digo, você tem a sua casa, você mora numa casa, você mora num apartamento, você tem onde morar. Mas há pessoas que eles não têm uma residência. E eles moram no caminho. Ou debaixo de uma ponte. Ou na beira de uma estrada, faz ali uma barraquinha e mora ali. Mas não é uma residência de que essa pessoa tenha de tudo, toda a infraestrutura. Está ali porque não tem para onde ir. Muitas vezes uma pessoa que ela está à beira do caminho, é porque não tem para onde ir. Não sabe o que vai fazer da vida. Não tem uma definição na vida, eu quero isto, eu estou lutando por isto, eu quero isto. Ele não tinha lugar, ele não tinha uma residência, ele não tinha algo dele. Ele estava à beira do caminho, ele vivia à beira do caminho. E eu digo que a beira do caminho é para quem não tem opção na vida. Esse cego não tem opção. Esse cego, ele não tem uma direção. Então, muitas pessoas vivem assim, na beira do caminho. Às vezes, um problema que está vivendo é a beira do caminho. Qual é a direção que eu vou fazer? Não sei que direção eu tomo. Eu não sei qual é o rumo que eu vou tocar na minha vida. Então, fica à beira do caminho. E exatamente, meus amados, o pecado na nossa vida, ele nos desgraça e nos deixa na beira do caminho, frustrado, derrotado, destruído, anulado dos seus sonhos. Esse homem ele estava sofrendo. Ele passou também pelo momento, por exemplo, como uma mensagem ministrada domingo passado, uma mulher que sofria, esse homem também. Porém, as circunstâncias são diferentes. Okay? Quem fica à beira do caminho é uma pessoa que desistiu. É uma pessoa que não tem opção. Mateus capítulo 9, versículo 36, nos diz que Jesus, vendo as multidões, Jesus se compadeceu delas. E aí a Bíblia diz o seguinte, porque eram como ovelhas cansadas, desgarradas, que não tem pastor. O fato de não ter pastor é não ter uma direção. Porque a ovelha, a ovelha, ela é muito deficitária da visão. Uma ovelha ela não enxerga longe. O máximo que uma ovelha consegue enxergar é 12 metros na sua frente. Alguns chegam a dizer o seguinte, 20 metros consegue enxergar. A ovelha tem uma boa audição, mas não tem uma boa visão. Então não sabe escolher para onde vai. Ela precisa ser guiada. Tanto que a ovelha ela precisa andar no rebanho. Quando uma ovelha ela se desgarra, ela sai do rebanho, ela é presa fácil para os lobos, para os animais vorazes. Porque ela não sabe se defender, ela não tem garra, ela não tem um dente forte, ela não tem, como um animal, por exemplo, que esguicha um cheiro horrível para espantar o espinho. A ovelha ela não sabe lutar. E ela precisa do pastor para dar direção. Há muitas pessoas desgarradas, sem direção na vida. Estão na beira do caminho. Estão ao léu na vida. Não tem uma condução. Ainda hoje existe uma grande multidão, assim, cansada, desgarrada como ovelha sem pastor, sem rumo, sem uma direção certa, sem ter para onde ir. Tem muita gente na vida sem direção. E então qualquer direção serve. Qualquer esmola serve. O que vier está bom. Porque não tem, está à beira do caminho. Está faltando uma definição. E eu chamo a atenção também para o texto que nós lemos, que lá no versículo 32, diz que Jesus e os seus discípulos estavam indo para Jerusalém, capital de Israel. Tinha uma direção, porque estavam seguindo Jesus. Eu digo que uma das coisas que seguir Jesus dá para nós é direção, é uma condução. Mas esse homem está na beira do caminho, ele não tem direção, ele não sabe para onde vai.
E eu digo, meus amados, que Deus tem, para cada um de nós, para cada um de vocês, Deus tem um destino, Ele tem um destino certo. O destino que Deus tem para nós, que Jesus veio morrer na cruz, morrer por nós, perdoar os nossos pecados, transformar a nossa vida e dar um novo coração, foi para nos dar um destino celestial. Enquanto não chegamos no céu, nós temos aqui grandes batalhas, nós temos algumas lutas, mas certo é que Jesus nos dá um destino. Não apenas um destino, nos dá também uma missão. E eu digo que a nossa vida aqui, ela tem um propósito, amém? Nós somos chamados por Cristo, para sermos enviados por Cristo. O propósito de Deus na nossa vida não apenas nos salvar, mas transformar o nosso coração, nos tirar da beira do caminho e nos colocar no caminho, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ok? Então, meus amados, muitos estão na sua caminhada de fé, parados na beira do caminho. Muitos estão estacionados na beira do caminho. Na beira do caminho não é o lugar, não é o que Deus tem. O que Deus quer para a tua vida não é que você fique na beira do caminho. O que Deus quer para a sua vida é que você esteja inserido dentro do caminho, andando, caminhando na direção. E Bartimeu era o homem que estava nesse estado. A vida deste homem, que a Bíblia menciona, chamado Bartimeu, era um homem que estava nesse estado. Ele tinha uma vida desgraçada, para aquela época era terrível. Interessante também, um fato interessante, curioso, que Bartimeu é o único cego no Novo Testamento que é mencionado o nome dele. Os demais cegos não são mencionados o seu nome, mas ele era cego. Eu digo, para aquela época, uma tremenda desgraça. Ser cego hoje é bem complicado, é bem difícil. A cidade já tem leis e regras para que coloque até nas calçadas uma guia, uma forma de os cegos poderem se conduzir e saber que tem uma direção pela calçada, facilita. Hoje, se alguém fica cego, não fica desamparado dentro dos recursos, entra com recurso e consegue uma pensão, uma aposentadoria e fica ganhando. Tem recurso, mas naquela época, um cego era totalmente desassistido. Não tinha nada. Por exemplo, hoje, se dentro das empresas, a empresa que tem acima de 100 funcionários, tem uma lei que foi promulgada em 91, a Lei 8.213, que uma empresa que tem 100 empregados tem que abrir uma vaga para alguém que tem alguma deficiência ou alguma situação que requer uma ajuda. Naquela época não tinha nada. Aliás, se uma pessoa era cega, ela não tinha emprego. Não tinha o que fazer. Não tinha nada. Então esse homem, ele tinha uma vida, meus amados, que eu digo que era totalmente uma vida destruída e arrasada. Porque ele não tinha algumas coisas, e eu enumero aqui 8 coisas que são importantes na nossa vida, e ele não tinha. A primeira coisa, não dá para dizer que ele tinha uma família. Porque se tivesse uma família, a família ia cuidar dele e dizer, olha, tu não vai mendigar. Não vai mendigar. Eu vou dar para você o que você precisa. Você é pai, você tem um filho numa situação dessa, não, você não vai sair mendigando. O pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, tu fica em casa, nós vamos cuidar de você. Ele não tinha ninguém. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que buscar recursos, ele tinha que pedir esmola. Outro fator também, que eu posso dizer que ele não tinha família, porque quando uma moça casava, ela queria casar com alguém que a sustentasse, tirasse da casa do seu pai e levasse para sua casa futura, mas que desse sustento. Ele, como cego, ele não podia dar sustento nenhum para sua esposa, então ninguém queria casar com ele. Ele tinha um problema sério, ele não tinha família. A segunda coisa que ele não tinha, na realidade ela estaria em primeiro de tudo, não tinha visão. Por conta disso, de não ter visão, que é um problema sério, ele não tem a terceira coisa, ele não tinha estudo. Hoje, sem estudo, você não consegue uma colocação, você não consegue fazer um concurso, você tem uma dificuldade maior no mercado de trabalho, muitas vezes por não ter o estudo. Esse homem, ele não tinha condições de estudar, porque não tinha visão. Terceiro problema que ele tinha. Quarto problema, por causa da sua visão, ele não tinha emprego.
ele não tinha renda. Naquela época, a maioria das profissões exigia esforço físico, ou qualquer deficiência física, então, por não ter, era obrigado a mendigar. Então ele não tinha um emprego, ele não tinha nada. E por não ter emprego, ele não tinha dinheiro. Por conta disso, de não ter dinheiro, ele não tinha dignidade. O ser humano perde a sua dignidade quando não tem recurso. É a água que vai ser cortada, a luz que vai ser cortada, é a ordem de despejo, é o sufoco financeiro que está passando. Perde-se a dignidade. E esse homem, ele perde a dignidade ao ponto de ter que mendigar. E aí eu digo, por conta de não ter dignidade agora, ele perde valor próprio. Esse homem sofre por dentro, porque ele não é como os demais da sociedade, é alguém que está abaixo de todos. E aí, por conseguinte, pelo lado judaico, pelo lado das leis, agora também ele sofre por um outro momento, porque ele não tem bênção, ele não é um homem abençoado. Eu digo isso a vocês, citando Deuteronômio capítulo 28, e versículo 28, onde diz que Deus colocaria diante de nós a bênção e a maldição. E aí vai mencionar as bênçãos. Depois que termina as menções a respeito das bênçãos, começa a citar as maldições. E para o judeu era muito sério isto. Para um hebreu, israelita, era muito sério. E aí, entre as maldições de Deuteronômio 28, inclusive está no versículo 28, diz o seguinte: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Então a sociedade considerava aquele homem um homem amaldiçoado por Deus. Então era um homem que sofria, era um homem que tinha muito sofrimento. A carga de sofrimento dele era grande. E não restava mais nada para ele a não ser ficar na beira do caminho. E a não ser ficar lá mendigando. A não ser ficar lá a receber, pela misericórdia, favor e moedas de alguém. Porém, meus amados, esse homem mudou a história dele. Aliás, ele não mudou a história. Quem mudou a história dele foi Jesus. Amém? E é Jesus que muda também a nossa história. Eu não sei que nível está a tua vida. Eu não sei que nível estão todos os teus problemas. Talvez se enumerar são muitos. Mas eu digo uma coisa, eu sei que Jesus resolveu o problema e a parada dele. Eu digo que Jesus está aqui nessa noite. E Ele pode resolver também a nossa situação. É o único que pode nos ajudar. Esse homem não tinha mais saída para a vida dele. Chegou ao cume da sua desgraça. Não tinha mais o que pudesse ser feito. E assim como na semana passada nós aprendemos com uma mulher, hoje vamos aprender com um homem. Um homem que é mendigo e que é cego. Hoje nós vamos aprender algumas coisas com ele. Amém? Primeira coisa que vamos aprender, meus amados, com esse homem, que foi abençoado por Deus, porque a Bíblia diz que ele foi curado. Amém? Foi curado da sua cegueira. Primeira coisa que a gente vai aprender é o seguinte: é não perder oportunidade de ser abençoado. Amém? Não perder a oportunidade de ser abençoado. Meus amados, existem portas na nossa vida que se abrem uma única vez e não se abre a segunda vez. Certamente você conhece ou já viveu um momento, uma situação de que perdeu uma oportunidade e essa oportunidade nunca mais voltou. Você perdeu e aí você se lamenta, porque perdeu a única oportunidade. Para ele era a única oportunidade, por quê? A Bíblia diz no versículo 32 que Jesus está subindo para Jerusalém. E a lembrar vocês que foi em Jerusalém que Jesus foi morto, Jesus foi crucificado, foi condenado, crucificado e foi morto. Pois Jesus estava indo exatamente para Jerusalém. Nunca mais Jesus voltou para Jericó, essa cidade. Jesus passou por Jericó, nunca mais voltou para Jericó. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Se ele perdeu essa oportunidade, ele não ia ter mais, nunca mais essa oportunidade. Oportunidade perdida, que jamais conseguiria alguma outra vez em algum outro momento.
ele aproveitou a última oportunidade. Você não sabe quando vai ser a tua última oportunidade. Eu digo hoje, essa noite, é uma noite para todos nós aqui, de uma oportunidade. Porque eu sei que Jesus está aqui. Há bênçãos que ela vem uma vez só. Não adianta ficar, não, mas é outro dia, mas em outro momento, não. Você pode fazer a tua agenda. A agenda de Deus é diferente. A gente gosta de dizer muito o seguinte, tem duas palavras do grego, que na Bíblia menciona. Tem a palavra cronos, que é o nosso tempo, da onde vem a palavra cronômetro. É nosso tempo. Mas existe um outro tempo que é usado, uma outra palavra no grego, que é a palavra kairos. Kairos também é tempo, mas é um tempo diferente. Cronos é um tempo contado, mas kairos é um tempo divino, é um tempo de Deus. Nunca o nosso cronos está alinhado com o kairos de Deus. Deus tem um tempo, é um tempo de Deus. E às vezes a gente acha, vou ter outra oportunidade. Não, é uma única oportunidade. E esse homem pegou a única oportunidade que tinha. Ele aproveitou bem a oportunidade. A Bíblia vai falar a respeito de Jacó, no Val de Jabó, que lutou com Deus e prevaleceu. Era a única oportunidade. Aproveitou a oportunidade. Elias e Eliseu. Eliseu disse, olha, se tu me vir quando eu for tomado de ti, o que tu está pedindo de bênção vai receber. Foi a única oportunidade. Eliseu aproveitou a oportunidade. Meus amados, Bartimeu aproveitou a oportunidade, era a única. Talvez hoje é a única oportunidade, não vai existir uma outra. O dia de hoje vai passar. A bênção que você não pegar hoje, você não vai pegar mais. Então vamos aprender com esse homem, que ele aproveitou a última oportunidade. Talvez a única oportunidade que teve na sua vida. Bartimeu, meus amados, estava lá mendigando, padecendo necessidade, aí Jesus passa por aquele caminho, e ele pega, digo, essa bênção é minha, essa bênção eu vou grudar, e ele pegou essa oportunidade. Versículo 47 do texto que nós lemos diz, ouvindo que era Jesus, começou a clamar. O que ele fez? Começou a clamar. Ouviu que é Jesus? Eu vou clamar. Esse homem, meus amados, ele aproveita essa oportunidade. Não vamos perder a oportunidade. Talvez ele lembrou de um texto do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, que diz, clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou te atender, e eu vou te responder coisas ocultas que ninguém sabe. E ele aproveitou essa oportunidade. Segunda coisa que nós vamos aprender com esse homem, cego e mendigo. Conforme o texto. Primeira coisa, não perca as oportunidades de ser abençoado. Segunda, nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo torce para que você seja abençoado. O texto diz o seguinte, que quando ele começou a clamar, quando ele começou a implorar de Jesus o favor, a Bíblia diz que chegou uma multidão e diz o seguinte, cala a tua boca, fica quieto, para de estar gritando, para de chamar Jesus. Nem todo mundo queria. Aquele homem queria ser abençoado, mas tinha uma turma torcendo para ele não ser abençoado. Então eu digo assim, nem todo mundo torce por você. Nem todo mundo serve como amigo. Sempre minha esposa dizia aos nossos filhos ainda pequenos na escola, chegava eles contentes, fez, eu tenho um amigo na escola. E a minha esposa dizia o seguinte, olha, não, tu tem colega na escola. Amigo é diferente de ser colega. Colega, todo mundo é colega. Todo mundo serve para colega. Para amigo, a gente tem que contar, a gente tem que selecionar. Nem todo mundo torce por a gente. Nem todo mundo festeja com a nossa vitória. A pessoa que você tem uma vitória, você vai contar, estragou tudo. Você já não viveu isso? Estava ali, feliz da vida, contente. Aí contou. Parece que azedou a coisa. Parece que deu tudo errado. Nem todo mundo torce pela tua bênção. Aquilo que é bênção para você, é para você. Mas tem gente que faz o seguinte, se você for abençoado, eles vão se sentir menosprezado. Tem gente que quer estar sempre acima. E se você consegue avançar um pouquinho, já tem gente azarando.
Aquele homem, o que ele estava fazendo? Ele estava pedindo para Jesus. E ele estava clamando a Jesus. Ele estava pedindo o favor de Jesus. Ele queria algo de Jesus, que Jesus o abençoasse. Mas tinha uma turma lá dizendo o seguinte: não, vamos parar com essa gritaria toda. Muitos querem que você não clame por Jesus. Há muitas pessoas que nunca se importaram com a tua vida. Aí de repente você fez uma decisão: eu vou começar a seguir Jesus. Eu vou ir para a igreja. Aí começa a te criticar. Quando você estava todo perdido, todo arruinado, todo desgraçado, sem paz. Aí você vai para a igreja e tem uns que começam a criticar. Tem pessoas que não estão afim que você seja feliz com Jesus, que você busque Jesus. Esse homem, ele estava buscando Jesus, ele estava clamando por Jesus, mas tinha uma turma que a Bíblia diz, aqui no texto que nós lemos, a Bíblia diz que tinha uma turma aqui que começou realmente a dizer para parar de clamar, para parar de pedir. A Bíblia diz: muitos o repreendiam, lá no versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Essa é a atitude de muitas pessoas. Talvez não digam para você, mas lá no íntimo, querem o seguinte: pode parar. Muitas pessoas querem te calar. Você quer ser abençoado, mas tem gente torcendo para você não ser abençoado. Então nem todo mundo torce por a gente. Amém? Podemos aprender isso. Terceira lição que nós vamos aprender com esse cego e mendigo. Aí você diz: pastor, dá para aprender alguma coisa com cego e com mendigo? Dá, com esse aqui dá. Porque esse aqui foi abençoado. Eu digo, tem muita coisa que a gente vai aprender com gente abençoada, amém? Eu digo, você vai ser muito abençoado, amém? E muitas pessoas vão aprender contigo, amém? Amém? Terceira coisa que nós vamos aprender com ele é o seguinte, que ele vai nos ensinar, que a passagem bíblica vai nos ensinar: clame mais ainda. O que ele fez quando mandaram ele parar de buscar Jesus? Versículo 48 diz, quando mandaram ele ficar quieto, quando mandaram ele parar, a Bíblia diz o seguinte: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda, mas ele clamava mais ainda. O que vamos aprender, amados? Que nós precisamos clamar mais ainda. Foi exatamente o que ele fez. Ele cada vez gritava mais. Eu digo, clame, não pare de clamar, não pare de buscar. A situação está difícil, começa a clamar mais. Está vindo contrariedade, começa a clamar mais. Foi o que ele fez, e é o que nós precisamos fazer: clamar mais, buscar mais. A luta aumentou, vamos buscar mais a Deus. As coisas dificultaram, então vamos buscar mais. E é interessante que é o seguinte: você começa a buscar Jesus, parece que começa a vir algumas contrariedades. Aí o que você vou parar. Não, faça que nem ele. A bênção não chegou ainda, comece a clamar mais. Se intensifique mais, e foi exatamente o que ele fez. A Bíblia diz que ele começou a clamar mais, ok? Cada vez gritava mais, cada vez clamava mais. Quarta lição que vamos aprender com o texto sagrado, com o texto da Bíblia. Diz assim, versículo 48, muitos se repreendiam para que ficasse quieto. Eu digo, meus amados, há coisas na tua vida que incomoda os outros. Aquele homem, se ele ficasse quietinho na dele, em silêncio, só observando, né, o barulho da multidão, não ia incomodar ninguém, na dele, na boa. Mas a Bíblia diz que ele começa a clamar a Jesus e começa a incomodar as outras pessoas. Eu digo, há pessoas que se incomodam e que estão incomodadas com a tua vida. Há pessoas que estão incomodadas, a tua vida incomoda outras pessoas. Meus amados, exatamente o que aquele homem começou a fazer, ele começou a clamar a Jesus, buscar forças em Jesus, buscar uma bênção em Jesus, e o que aconteceu? A multidão procurava interromper ele, porque o seu grito estava incomodando. Aí eu pergunto, o que na tua vida está incomodando os outros? O que a tua vida por buscar Jesus está incomodando os outros? Eu digo, até nós temos que ver o nosso cristianismo, se ele não está incomodando ninguém, tem alguma coisa errada no nosso cristianismo. O nosso cristianismo,
A nossa devoção a Cristo precisa sim incomodar as pessoas. A nossa maneira de viver para Jesus precisa causar desconforto nos outros. Para nós não sermos uma água com açúcar. A Bíblia diz, meus amados, que nós somos o sal da terra, e sal salga. Sal, ele forma a diferença. Esse homem, o seu clamor mostrou a diferença. Estava incomodando. Eu digo, meus amados, que a própria multidão que estava do lado de Jesus, acompanhando Jesus, andando com Jesus, nós estávamos sendo incomodados. Eu digo, sabe o que mais me inquieta no meu coração? Como igreja a qual nós somos? É que como igreja, meus amados, que seguimos a Jesus, como essa multidão aqui estava acompanhando Jesus, andando com Jesus, estava com Jesus, mas essa multidão não se importava com os necessitados. Não estava se importando com os necessitados. E a igreja precisa se interessar pelos necessitados, pelos aflitos. Esse homem tinha uma necessidade. E agora o que está fazendo aquela turma que está com Jesus? Se incomodaram. Não se importaram com aquele homem. Em vez de, Jesus olha o seguinte, tem um cara cego aqui, está precisando de ti, Senhor. Senhor, dá uma força para ele, cura ele. Mas não fizeram nada. Pelo contrário, ainda estava meio que mandando ficar quieto aquele homem. Meus queridos, meus amados, nós como igreja precisamos, como o Senhor Jesus, se importar pelos aflitos. Nos importar com quem Jesus se importa. E nós agora como igreja, nós nos interessamos, nós nos importamos com pessoas. Nós vamos na casa das pessoas orar por eles. Nós vamos lá profetizar naquelas casas. Nós nos interessamos com quem precisa. E Jesus disse, eu não vim para os sãos. Eu não vim para os santos. Eu vim para os pecadores. Aí Jesus vai usar a alusão, a comparação, que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E igreja existe com um propósito de atender aqueles que necessitam e que precisam. Por isso, meus amados, nós estamos nos organizando. E queremos nos organizar a partir de hoje, desse domingo. A nos organizar de 2 em 2. E nós irmos até os cegos onde estão. Irmos até os necessitados. Irmos até a pessoas como esse cego, que estava sendo considerado uma pessoa tão indigna. Mas quantas pessoas não têm paz, quantas pessoas não conseguem dormir direito, quantas pessoas não têm tranquilidade na sua alma, quantas pessoas estão sofrendo de aflição. E aí nós queremos nos preparar durante algumas semanas, e ir naquelas casas, orar com eles, abençoar a vida deles, dizer o seguinte, nós nos importamos contigo. E a pessoa pode dizer, mas eu sou perdido, não tem jeito. Mas nós acreditamos na mudança, na transformação, porque Jesus transformou a nossa vida. Amém? Eu creio, meus amados, que a igreja precisa ter essa ação, ter essa atitude. E exatamente o que esse homem fez, meus amados. Alguma coisa se incomodava na vida deles, alguma coisa na vida dele incomodava outros. A nossa vida também. Nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Amém? Quinta coisa que nós precisamos aprender também. Não ouça a multidão. Quinto ponto dessa mensagem. Não ouça a multidão. Se esse homem ouvisse a multidão, que no versículo 48, mandava que ele ficasse quieto. Nós não podemos ouvir a multidão. Não podemos, meus amados, ouvir, escutar a voz da multidão. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, falando conosco. A voz de Jesus que diga venha. A voz de Jesus que chama. Muitos estavam ali repreendendo, mandando ele parar. E se ele ouvisse a multidão? Tá bom, vou ficar quietinho aqui. Para de fazer essa vergonha toda, essa gritaria toda. Tá bom, desculpa, perdão. Ele poderia. Afinal de contas ele é mendigo, afinal de contas ele é cego. Mas ele não ouve a multidão. Há muitas pessoas que a sua vida é dirigida pela multidão, é dirigido pelos outros, e não dirigido por Deus. Eu fico a imaginar, por exemplo, em Marcos capítulo 5, fala a história de Jairo, chefe da sinagoga, que foi buscar socorro em Jesus, foi gritar para Jesus, Jesus, socorre, me ajuda, minha filha está morrendo. Aí disse, tá bom, Jairo, vou lá, vou contigo. Jesus está indo com Jairo.
Daqui a pouco chega alguém e diz, Jairo, é o seguinte, ó, não incomoda mais Jesus. Para de incomodar Jesus, porque é o seguinte, tua filha morreu. A multidão falou isso, tua filha morreu, acabou, terminou. Ele diz, Jesus, obrigado, mas não tem mais o que fazer. Mas Jairo não ouviu a multidão. Ouviu quem? Jesus. Como é bom quando a gente ouve Jesus. Quando você ouve Jesus, você tem paz no teu coração. Quando você ouve Jesus, bênção vai acontecer dentro da tua casa. Coisas preciosas e maravilhosas vão acontecer dentro do teu lar, no teu coração, na tua alma, você vai ser feliz. Você vai encontrar realização em Deus. Mas a gente passa a ouvir a multidão que fica agorando, e as coisas não vão dar certo. Meus amados, não ouça a multidão, não ouça esse mundo, porque o mundo jaz no maligno. Vamos ouvir Jesus, amém? Vamos inclinar o nosso ouvido para o Senhor Jesus, o nosso coração para Jesus, porque Ele é quem fala e é Ele que tem a última palavra, amém? Então não vamos estar ouvindo a multidão, vamos ouvir a palavra de Deus. Para isso nós temos na igreja, Crescendo na Fé 1, Crescendo na Fé 2, nós temos o discipulado, nós temos o aprisco, nós temos os cultos, exatamente para a nossa orientação, para nos dirigir de acordo com o coração de Deus, amém? Sexta coisa que nós vamos aprender com ele: clame até Deus te responder. Amém? Clame até Deus te responder. Você orando não recebeu? Continua orando. A Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e acharei. Não é só pedir uma vez e não deu, sabe? Não desista. Continue. Ele pediu, não foi atendido. Ainda mandaram ele calar a boca, mandaram ele ficar quieto. Ele parou? Não, ele insistiu, clamou, buscou, até que foi respondido. E é isso, meus amados, que nós temos que aprender com esse homem, é buscar até Deus responder. Se ele ouvisse a voz do povo, ele ia morrer cego, ia morrer mendigando, morando e vivendo na beira do caminho. Mas graças a Deus que ele não ouviu a multidão, mas a Bíblia diz que ele clamou mais ainda. Versículo 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda, ele continuou aclamando, até que Jesus respondesse. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que andar. Não recebeu? Não foi abençoado? Clama mais ainda. Mas pastor, está tão difícil. Não para. A luta está grande? Continua a clamar. Clame mais ainda. Mas pastor, eu já estou orando. Então continue orando mais ainda. Mas pastor, eu já fiz propósito com Deus. Continua fazendo. Mas não pare. Clame até Deus responder você. Clame, busque até que a resposta venha. Não pare de orar, não pare de buscar. Continue, faça que nem esse homem. Mandar ele ficar quieto, ele não ficou. Ele pediu, não foi atendido. Mas a Bíblia diz que mais alto ele clamava, ele continuava ainda a receber. Ok? Amém? Não recebeu ainda? Está faltando, sabe o quê? Fervor. Está faltando fervor. A Bíblia diz que ele clamava mais alto ainda, ou seja, fervor no coração. Deus não está interessado, meus amados, numa vida apática espiritualmente. Mas Deus quer ver do nosso coração fervor. Uma vida fervorosa. Porque o que aconteceu, meus amados, no versículo 49, a Bíblia diz que Jesus parou, ele fez parar. Josué orou, e a Bíblia diz que o céu inteiro, o sistema solar, parou. Travou lá em cima. Parou. O dia durou muito mais. O dia se estendeu. O dia se encompriou. Aquele dia não teve 12 horas de sol. Teve 20 e poucas, 30 e poucas horas de sol. O sol se deteve. A Bíblia diz em Gibeá. E aí ele lutou até apagar os seus inimigos. Persistência, lutando, buscando, clamando. Meus amados, Deus é fiel e justo para responder a nossa oração. Mas vamos aprender a clamar e a buscar a Deus com fervor. Às vezes o que está faltando é fervor espiritual. Está com um problema tão sério no casamento, vai buscar com fervor.
Vai buscar com intensidade. Às vezes queremos bênçãos de Deus sem ter um fervor espiritual. E Deus está nos conclamando como igreja a sermos fervorosos em Deus. A nossa oração ser fervorosa. A nossa vida espiritual ser fervorosa. Não existe, meus amados, oração. Não existe resposta de oração se não tiver realmente inclinação do nosso coração em clamor. Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Quer avivamento, despertamento? 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, abandonar seus pecados, eu, Senhor, eu ouvirei a oração de vocês. Deus está pedindo, meus amados, fervor. Tem que ter, meus amados, algo de realmente de doação e entrega. O Salmo 86, verso 5 diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para todos que te invocam. Não é uma oraçãozinha qualquer, é, meus amados, totalmente entrega. Sabe o que aconteceu? Por este cego ter feito tudo isto, aí eu entro no 7º ponto desta mensagem, é que ele recuperou a dignidade. Para alcançar a bênção, eu preciso ter convicção. E a Bíblia diz o seguinte, que ele se pôs em pé. Versículo 49, diz assim: Jesus parou e disse: chame-no. Chamaram o cego: ânimo, levante-se. E ele está chamando. Versículo 50, lançando a sua capa de lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Por que ele recuperou a dignidade? Ele não estava em pé. Ele estava, quem sabe, deitado, sentado. Quem está sentado já não tem mais aquela expectativa. E agora a Bíblia diz que ele se pôs de pé. Ele já, vou lá, porque agora eu tenho certeza. Estou recebendo, está pronto, a minha bênção está chegando. Ele estava sentado, estava deitado, sei lá como, mas em pé ele não estava. Dignidade. Quando muitas vezes a pessoa está lá para baixo, perdeu a dignidade. Agora que lindo, meus amados, que era uma grande multidão, mas Jesus parou para atender aquele homem. Jesus cessou, Jesus parou de fazer o que estava fazendo, o que estava caminhando, a sua direção para onde estava indo, para Jerusalém. Ele para atender aquele homem. E esse homem agora recupera a sua dignidade. Uma coisa que Deus quer para a tua vida é que você recupere a tua dignidade. Quem sabe perdeu, quem sabe mostrou-se tantas coisas, tantas áreas fraqueza, mas uma coisa que Deus quer é que você recupere a dignidade. E foi o que aconteceu com esse homem, ele recuperou a sua dignidade. E a última coisa que eu quero mencionar, o último ponto dessa mensagem. A Bíblia vai mencionar, versículo 49, diz: Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, e ele está te chamando, lançando a sua capa de lado. O que ele fez? Ele deixou a sua capa. Aquela capa era símbolo da sua miséria. A capa era símbolo da sua maldição. Os mendigos levavam, carregavam uma capa. A capa, meus amados, por exemplo, quando alguém penhorasse por um empréstimo a sua capa, era obrigado a entregar a capa antes da noite chegar, porque a capa era com a qual a pessoa necessitada se cobria, se vestia, se protegia do frio. Era a única coisa que ele tinha. Alguma coisa a qual ele era apegado, aquela sua capa. E ele larga a sua capa. Mas a capa também representava algo, representava o seu passado. Quantas pessoas estão amarradas, estão presas no seu passado e não conseguem avançar? Acho o seguinte: não adianta eu buscar a favor de Deus, eu tenho um passado. Eu tenho falhas no meu passado. Eu tenho coisas horríveis que eu cometi no meu passado. Você ainda continua com a capa. Larga a capa hoje em nome de Jesus.
Deixa essa capa, deixa essa imundícia dessa capa. Aquela capa cheirava mal, como o pecado cheira mal, como o pecado que desgraça a vida de uma pessoa. Ele deixou a capa. Há pessoas que querem seguir Jesus e querem continuar com a capa. Não dá, queridos. Capa é prejuízo. A Bíblia vai falar no livro de Josué, o quinto livro da Bíblia, sexto livro da Bíblia, vai falar que eles vão invadir Jericó, uma grande cidade. Deus diz uma coisa para eles: olha, tudo que tiver nessa cidade, vocês não peguem nada para vocês consagrem ao Senhor. E a Bíblia diz que teve um homem chamado Acã. Ele pega aquela capa, ele pega uma capa chamada capa babilônica, e ele esconde dentro da sua tenda, e ele enterra lá. Aquela capa foi uma desgraça para Israel, porque Israel perdeu uma guerra, perdeu uma batalha, homens morreram. O ânimo dos homens se desanimaram, porque perderam uma guerra para um inimigo tão fraco, um inimigo tão fácil de vencer. Eles perderam a batalha por causa de uma capa. A gente diz: mas isso aqui não tem problema, andar com Deus com essa capa. Não, Deus não quer mais. Precisa haver um divisor de água, deixa a capa de lado. Eu confio em Jesus, eu não preciso mais dessa capa. Para andar com Jesus eu preciso deixar. E esse homem, simbolicamente, essa capa, ela traz um simbolismo muito grande. Há muitos dentro da igreja, continuam dentro da igreja, mas não deixaram a capa ainda. Gosto da sua capa, quer andar com Jesus e com a sua capa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Ele morreu no Calvário, e Ele carregou a nossa culpa. Meus amados, Ele carregou toda a maldição. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Por isso está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a capa Jesus traçalhou. Eu não preciso mais dela. Eu preciso tão somente confiar em Jesus. E eu digo nessa noite, alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Ele deixou a capa. Eu pergunto: o que é? O que representa a capa para você, que você precisa deixar de lado? O que é a capa para você? Para aquele homem, meus amados, representava muita coisa. Versículo 50 diz: lançando de si a capa, ele deixou, e ele foi a Cristo. A capa, meus amados, pode ser um pecado escondido. Pode ser um flerte lá no teu trabalho. Pode ser um relacionamento que você não deve entrar nesse relacionamento. Pode ser um amante, pode ser um adultério, pode ser um negócio ilícito. Pode ser um vício que te prende, te amarra. Pode ser essa capa. Eu preciso ir para Jesus, mas eu vou deixar para trás essas capas que me prendem. Versículo 49 diz assim: levanta-te, que Ele te chama. Eu acho tão interessante, eu quero encerrar com essa palavra aqui. Acho tão interessante uma coisa. E eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que a mesma multidão que dizia para ele ficar quieto, a mesma multidão que dizia para ele: para de clamar, a mesma multidão que dizia para ele: a mesma multidão que dizia para ele que não tinha jeito, mudou de ideia, mudou de opinião. E eu profetizo que muitas pessoas vão mudar a opinião com respeito a você. Vão mudar a opinião com relação ao que diz a teu respeito, o que fala a teu respeito, porque a mesma multidão que dizia para esse cego e esse mendigo: olha, para de clamar, para de gritar. Agora a multidão é o seguinte: cara, tem bom ânimo, viu? O Senhor está te chamando. Mudou a história. Agora não diz: olha, para de clamar, mas olha, Jesus está te chamando. Mudou a história, mudou agora, irmãos, a maneira de olhar aquele homem, aquele cego. A mesma multidão que mandou ele se calar, é a mesma multidão agora que anima. Porque diz: gente, te levanta, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. As pessoas vão mudar de opinião ao teu respeito. Mudaram de opinião a respeito dele. Meus amados, eu creio num grande agir de Deus, e um grande avivamento, um grande despertamento, a qual o Senhor quer nos conduzir. Amém? Que o Senhor nosso Deus, meus amados, nos levante, nos tire do chão. Como o Senhor diz lá em Ezequiel capítulo 2, verso 1, diz assim: filho do homem, põe-te em pé porque eu vou falar contigo. Porque Deus não vai falar com pessoa desanimada.
Ah, eu estou tão desanimado, eu quero que Deus fale comigo. Você vai ouvir Deus falando o seguinte: te anima, te fica em pé, porque então eu vou falar contigo. Quando Deus dava uma missão para alguém, como Josué e outros, Deus diz o seguinte: ó, tem bom ânimo. Sempre a palavra de Deus é esta. Quando então eu ouço de Deus, eu recebo de Deus, eu estou pronto então para seguir. Porque o nosso Deus está sempre nos desafiando. E nesta noite nós somos desafiados também. Amém? Jesus sabia, meus amados, o que Bartimeu precisava. Ele era cego, ele era mendigo, estava na beira do caminho. Eu acho tão interessante uma coisa, que quando chega o cego para Jesus, versículo 50 diz: lançando a sua capa de lado, e de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Verso 51 diz assim: o que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. Qual foi a pergunta de Jesus? O que tu quer que eu te faça? Foi essa a pergunta. Ó, o cara vem cego, não enxerga. Jesus faz milagre. E aí chega na frente de Jesus e Jesus faz a pergunta: o que tu quer que eu te faça? Precisa fazer essa pergunta? O cara é cego. O cara está precisando de cura. Está precisando de milagre. Eu sempre me inquietava sem entender. Por que Jesus fez essa pergunta? Qual é o propósito de fazer essa pergunta? O cara é cego. O cara é paralítico. O que tu quer que eu faça? Ah, se eu não sei. O que tu quiser fazer de mim, para mim, tem uns 10 reais aí. Está ali o dono do milagre. Está ali aquele que fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. O homem é cego. Ele está na miséria porque é cego. Ele está mendigando porque é cego. Mas eu acho tão interessante. Jesus pergunta para ele: o que tu quer que eu te faça? Sabe por quê, meus amados? Eu vejo assim, o que Jesus queria na vida dele, e o que ele quer na tua vida, o que ele quer na nossa vida, ele quer ativar a nossa fé. Precisa ativar a nossa fé. Era exatamente o que Jesus estava fazendo na vida dele. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ora, sem fé, a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível a Deus. A Bíblia vai definir também que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas Provérbios 18, verso 21, a Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, o que eu falo, o que eu digo e o que eu profetizo. Mateus 12, verso 37 diz: pois por tuas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras será condenado. Jesus queria ouvir da voz dele, da boca dele, meus amados, para ativar a fé que estava dentro dele. Sabe o que nós precisamos? Startar a nossa fé, confessar a nossa fé, e realmente em Cristo Jesus, porque Deus quer ativar a tua fé, Deus quer ativar a nossa fé, e quando a nossa fé estiver ativada em Deus, meus amados, nós vamos realizar coisas extraordinárias em Deus. Amém? Deus de milagre está nesse lugar. Foi tão lindo e tão precioso nesta semana no aprisco. Nós temos aprisco também lá em casa. Nós temos aprisco espalhado por toda a cidade. Amém? Quantos estão indo no aprisco aqui? Diz amém? Amém. Glória a Deus. Aprisco é uma bênção, amém? Amém? É uma maravilha. E nessa semana no aprisco, quinta-feira lá em casa, uma das pessoas, a Vanessa, ela dizendo o seguinte: olha, eu estava sofrendo já há 9 anos. 9 anos com enfermidade na pele. E essa enfermidade não tem cura. Não tem. Como é? Psoríase. É uma doença na pele. Não tem cura. Pode fazer um tratamento, né, tratar com vários medicamentos aí. Porém não tem, meus amados. E ela diz o seguinte: 9 anos com essa doença. E faz 2 meses que Deus limpou. Deus tirou, Deus fez. Nosso Deus, meus amados, continua sendo um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus que continua ainda a operar. Mas nós precisamos ativar a nossa fé. Por quê? Porque Deus quer nos tirar do caminho. Amém? E nos colocar no seu caminho. Deus quer nos tirar, meus amados, e exatamente aonde eu concluo a mensagem, e eu digo que esse é o ponto para nós, que a Bíblia diz que esse homem ficou enxergando, e o que ele faz? Vou conhecer lugares lindos no mundo, quero ver paisagens mais maravilhosas, quero voltar para meus familiares. Não, a Bíblia diz que ele seguia Jesus, passou a seguir Jesus.
A Bíblia não vai descrever, mas talvez entre os que receberam lá no dia do Pentecostes, talvez estava ele lá. Entre os 500 que testificaram e viram Jesus subindo ao céu, talvez ele estava lá. Alguém que seguiu Jesus. E alguém que foi fazer diferença na vida de outros. Eu vejo isso, meus amados, um grande exército. Nesta cidade, no Vale dos Sinos, na Grande Porto Alegre. Sendo usado tremendamente por Deus. Ativando a fé da vida de outros. E Deus quer te usar. Deus quer fazer algo tremendo, extraordinário, através de você. Através dessa igreja, que é uma bênção na vida de muitas pessoas. Através de Jesus que opera, Jesus que realiza, Jesus que faz.